Sucedeu, pois, que um dia disse Jonathan, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está naquela banda. Porém, não o fez saber a seu pai. E estava Saul na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que está em Micron, e o povo que havia com ele eram uns 600 homens. E Ais, filho de Aitube, filho de Acabou, filho de Finés, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia o éfode. Porém, o povo não sabia que Jonathan tinha ido, e nas passagens pelas quais Jonathan pro- procurava passar a guarnição dos filisteus. Desta banda havia uma bem aguda e da outra bem aguda, e era o nome de uma, Vozes e o nome da outra, Sené. Uma pedra para o norte estava de frente de Miquimás e a outra para o sul de frente de Gibeá. E disse, pois Jonathan ao moço que ele levava as armas: Vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós, porque eu porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muito ou com pouco. Então o seu pajem de armas lhe disse: Faze tudo o que tens no coração. Volta, eis-me aqui contigo o teu coração. Disse, pois, Jonathan: Eis que passaremos daqueles homens e nos descobriremos a eles. E se nos disser assim, parai até que cheguemos a vós, então pararemos no nosso lugar e não subiremos a eles. Porém, dizendo, subir a nós. Então subiremos, pois o Senhor o tem entregado na nossa mão. E isso vos será por sinal. Descobrindo-se ambos, eles, pois, a guarnição dos filisteus, e disseram aos filisteus: Eis que já os hebreus saíram das cavernas, e eis que tinham escondido. E os homens da guarnição responderam a Jonathan e a seu pajem de armas, e disseram: Subi a nós, e nós vô-lo ensinaremos. E é, disse Jonathan ao seu pajem de armas: Subi atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Então subiu Jonathan com os pés e com as mãos, e subiu, e os pajens de armas atrás dele, e caíram diante de Jonathan, e seu pajem de armas mataram atrás deles. E sucedeu que, pela primeira derrota, em que Jonathan e seu pajem de armas feriram até uns 20 homens, quase no meio de uma gira de terra, que uma junta de bois podia lavrar. E houve tremor no arraial, no campo, em todo o povo, também a mesma guarnição e os destruidores tremeram, e até as terras se alvoroçou, porquanto era tremor de Deus. Olhara, pois, as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se derramava e fugia batendo. Disse então Saul ao povo que estava com ele: Ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. E contaram, e eis que nem Jonathan, nem o seu pajem de armas estavam ali. Então Saul disse a Ais: Trazei aqui a arca de Deus, porque aquele dia estava a arca de Deus com os filhos de Israel. Esse que estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço havia no arraial dos filisteus e ia crescendo muito e se multiplicava, pelo que disse Saul ao sacerdote: Retira tua mão. Então Saul e todo o povo que havia com ele se ajuntaram e vieram à peleja. E eis que a espada de um era contra o outro. E houve um grande tumulto. É, em grande tumulto, também com os filisteus. Havia hebreus, como dantes, que subiram com eles do arraial em redor, e também esses ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonathan. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel, que se esconderam pelas montanhas de Efraim, que os filisteus fugiram, eles também os perseguiram de perto na peleja. Assim livrou o Senhor Israel. Naquele dia, o arraial passou a Bet-Aven, e estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurara o povo, dizendo: Maldito o homem que comer o pão dá até a tarde, para que me vingue de meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de pão, de provar pão. E todo o povo chegou. E todo o povo chegou a um bosque, e havia mel na superfície do bosque. E chegando o povo ao bosque, eis que havia uma manancial de mel. Porém, naquele, ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Porém, Jonathan não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão e molhou ao favo de mel. E tornando a mão à boca, aclamaram-se os seus olhos. E então respondeu um povo e disse solenemente: Conjurou teu pai o povo, dizendo: Maldito o homem que comer pão
hoje, bom, pelo que o povo desfalecia. Então disse Jonathan: meu pai tem turbado a terra. Ora, vede como se conjuraram os olhos por ter provado um pouco deste mel. Quanto mais o povo hoje livremente tivesse comido do despojo que achou dos seus inimigos. Porém, agora não fez tão grande o estrago dos filisteus. Feriram, porém, naquele dia os filisteus desde Micmas até ao Jalom, e o povo desfaleceu em extremo. Então o povo se lançou ao despojo e tomaram ovelhas e vacas de bezerros e degolaram no chão. E o povo os comeu com sangue e ajuntaram a Saul e anunciaram a Saul dizendo: eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. E disse eles alevosamente: procedeste revolve-me hoje uma grande pedra. Disse mais Saul: derramai-vos entre o povo e dizei-lhe, trazei cada um o seu boi e cada um a sua ovelha, e degolai-os aqui e comei, e não pequeis contra o Senhor, comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um com a sua mão o seu boi, e a degolaram ali. Então edificou Saul um altar ao Senhor, e desde o primeiro altar, esse foi o primeiro altar que edificou o Senhor. Depois disse Saul: desçamos e de noite atrás dos filisteus e despojemo-nos até que amanheça uma luz, e não deixemos de resto um homem deles. E disseram: tudo o que parecer bem aos seus olhos fazem. Disse, porém, cheguemos-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: descerei atrás dos filisteus, entregá-lo-ás na mão de Israel? Porém, aquele dia lhe não respondeu. Então disse Saul: chegai-vos para cá, todos os chefes do povo, e informai-vos e vede em que se cometeu hoje este pecado, porque vive o Senhor que salva Israel, que ainda que seja o meu filho Jonathan, certamente morrerá. E nenhum de todo o povo lhe respondeu. Disse mais o povo, disse mais todo Israel: vós estareis de uma banda, e eu, meu filho Jonathan, estaremos da outra banda. Então disse o povo a Saul: faze o que parecer bem aos seus olhos. Falou, pois, Saul ao Senhor Deus de Israel: mostra o inocente entre. Então Jonathan e Saul foram tomados por sorte, e o povo saiu livre. Então disse Saul: lançai a sorte entre mim e Jonathan, meu filho. E foi tomado Jonathan. Então disse Saul a Jonathan: declara-me o que tens feito. E Jonathan lhe declarou. E disse: tão somente provei um pouco do mel, é, de mel com a ponta da vara que tinha na mão, e eis que devo morrer. Então disse Saul: assim se faça Deus e outro tanto, que com certeza morrerá Jonathan. Porém o povo disse a Saul: morrerá Jonathan, que efetuou é, tão grande salvação em Israel, nunca tal suceda. Vive o Senhor, que não lhe há de cair no chão um só cabelo da cabeça, Deus pois com Deus fez isto hoje. Assim o povo livrou a Jonathan para que não morresse. E Saul deixou de seguir os filisteus, e os filisteus se foram ao seu lugar. Então tomou Saul ao reino de todo Israel e pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, e contra os filhos de Amon, e contra o Edom, e contra os reis de Zobá, e contra os filisteus. E para qualquer que se voltasse, executava castigo. E houve-se valorosamente e feriu aos amalequitas e libertou Israel da mão dos que o saquearam. E os filhos de Saul eram Jonathan e Isvi e Malquissua, e os nomes de suas duas filhas, com esses eram o nome da mais velha, Merabe, e o nome da mais nova, Mical, e o nome da mulher de Saul, Ainoa, filha de Aimas, e o nome do general do exército, Abner, filho de Ner, tio de Saul, e Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. E houve uma grande guerra, e houve forte guerra contra os filisteus todos os dias de Saul, pelo que Saul e todos os homens valentes e valorosos que vinham agregavam-se ali.